Oi, gente, vou ler para vocês mais um texto do Vital, saiu ontem e o título é As discussões fazem mal. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, vamos ver o que ele falou. Amados, muitos de vocês já ouviram dizer, você quer ter razão ou ser feliz? É preciso prestar mais atenção no sentido que isso traz, pois nos faz lembrar que somos formados por muitos corpos além do físico. Uma discussão sempre vai interferir diretamente nos principais corpos, ou seja, no físico, no emocional, no mental, no espiritual e no etéreo. As discussões criam energias densas que alimentam as entidades densas, que se beneficiam dessas energias e por isso são elas que sustentam as discussões. Olha a profundidade disso. Vocês percebem a sutileza por trás de uma discussão? Já falamos aqui sobre as energias negativas do medo, da raiva e do sofrimento, que são emanações fluídicas negativas que alimentam as entidades das trevas. Mas é preciso entender que não são apenas esses os pratos prediletos dos escuros. As discussões também se prestam a isso. Mas então por que ainda discutimos? É óbvio que os humanos encarnados ainda estão presos à dualidade e na limitação da consciência da terceira dimensão. Isso também dificulta o entendimento da real verdade que sempre nos foi ocultada. Somente agora, no limiar de uma nova terra, na medida que a consciência se expande, a compreensão desta e de outras situações começa a ter sentido. Ao longo das centenas de encarnações neste mundo de provas e expiações, sofremos as duras lições da dualidade. A nossa criança interior foi ferida de morte em incontáveis batalhas pela sobrevivência. E todo o coletivo da Terra ajudou a criar uma densidade energética que envolveu o planeta numa névoa muito pesada. O coletivo ajudou a criar isso, ou seja, temos responsabilidade no processo, cada um de nós. Então não adianta ficar reclamando do sistema, sendo que a gente alimenta ele todos os dias. Essas energias ficam estacionadas na psicosfera da Terra e cada vez que reencarnamos, as encontramos bem sobre a nossa cabeça. As entidades astralinas que se alimentam delas não encarnam, portanto, estão sempre ali à espera do seu alimento, cuja produção nunca cessa. Ou seja, a gente tem que interromper esse ciclo. Quando percebem que baixa o nível do estoque, encontram meios de acionar o corpo emocional dos encarnados e mesmo sem perceber, os humanos reabastecem os estoques. As trevas são ardilosas, elas conhecem muito bem os arquétipos humanos, conhecem também a psicologia de cada um, sabem do potencial de cada encarnado, pois estando elas na quarta dimensão, podem ler a mente dos encarnados que estão na terceira. Aquilo que nos causa dor enquanto encarnados, tudo fazemos para tentar nos livrar do desconforto. Mesmo sendo memórias doloridas de vidas passadas, impulsivamente somos impelidos à não aceitação. E a negação dessa dor gera tentativa de transferi-la para outros. Jogando essa dor para outros, tentamos distribuí-la ao coletivo. Ao fazer isso, passamos a ver nos outros exatamente o que está dentro de nós. É uma forma inconsciente de achar uma justificativa que não nos condene pelas falhas do passado. Isso não passa de uma projeção, mas na crença limitada de qualquer forma é uma tentativa de se livrar da carga indigesta. A gente sempre fala isso aqui, né? Do que o outro é o espelho do que está dentro de você. E a gente ainda alimenta esse processo, né? Então, o que tem a ver uma discussão com tudo isso? Tem tudo a ver. Primeiro, é a não aceitação dos nossos próprios defeitos e falha. Segundo, é sempre mais fácil acusar os outros do que assumir que somos de fato responsáveis pelas nossas ações. E terceiro, porque vemos nos outros aquilo que está em nós, haja visto que eles são espelhos que refletem a nossa verdade oculta. Ou seja, esse texto veio para mexer mesmo com quem ainda está com dificuldade de aceitar que bateu, doeu, é seu, leva que é teu. Então não adianta, gente. Há tempos da verdade, tempos de ver que somos nós os criadores da nossa realidade. Discutimos não porque não aceitamos o posicionamento do outro, mas porque reconhecemos que lá atrás foi exatamente esta posição que assumimos e nos arrependemos amargamente. Nos arrependemos porque tais atitudes provocaram muita dor e que sangram ainda hoje.
É preciso curar as nossas feridas internas e não é projetando nos outros que o faremos. Isso só será possível quando viajarmos para dentro de nós mesmos. É preciso acolher a nossa criança medrosa, arrependida, culpada, sofrida. É preciso acolhê-la amorosamente. Ela precisa de carinho e afeto, pois está carente e assustada. Reconhecer isso é o primeiro passo para a cura. Reconhecer que o problema não está no outro, está dentro de nós. Toda discussão é, na verdade, um grito de socorro. Ao transferir aos outros o bolsão de dor que está prestes a explodir, estamos tentando sobreviver ao colapso emocional que tais energias estão prestes a provocar. Essa questão psicológica de transferência é muito bem utilizada pelas entidades astrais negativas. O tempo todo tentam sugestionar as consciências humanas que este é o melhor caminho, a fim de se desfazer da dor da nossa criança interior. Por estarem na quarta dimensão, conseguem controlar as mentes dos encarnados, pois esses estão na terceira. Por sua vez, os encarnados, sem sequer perceber, acionam as energias dos elementais da segunda dimensão e estas são atraídas e aprisionadas na consciência e nas células humanas. Gente, a coisa é feia e é séria. São os elementais que provocam as doenças. Uma vez aprisionados, só conseguem a sua liberdade se a energia superior 3D morrer. A morte do corpo físico 3D liberta os elementais da 2D e, ao mesmo tempo, promovem a cura da alma encarnada na 3D. Essa é uma escolha de cada consciência, mesmo que as entidades da quarta dimensão trabalhem arduamente para que este círculo vicioso se perpetue, uma consciência desperta pode quebrar tal paradigma. Tomando consciência desta realidade, podemos libertar os elementais sem precisar passar pela morte do corpo físico. Este é um processo de cura fabuloso, porém ainda pouco utilizado pelos encarnados. Pouco utilizado, mas acessível e inspirado e intuído para todos que despertam, porque os mestres sempre nos orientam. A informação sempre chega para quem se abre para recebê-la. Ao entender que nada disso é necessário, o ciclo é quebrado. Reconhecer que aquilo que vemos no outro é uma faceta de nós mesmos impede que as entidades da quarta dimensão se beneficiem dessas energias negativas. Impede que aprisionemos os elementais da segunda dimensão. Impede que precisemos passar pela dor novamente, pois, como disse antes, a dor atual não é real. Na maioria das vezes é apenas a ferida aberta correspondente às dores já vividas no passado. E, por fim, passamos a compreender o verdadeiro processo do aprendizado aqui, nessa escola de almas. Não discutir pode ser um belo início de despertar. Claro que não é tudo, mas já será um passo importante na virada da curva em que estamos. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Claro que não é tudo. Só parar de discutir não vai resolver toda a sua vida. Só curar a sua criança interior não vai resolver a sua vida. Mas já será um passo importante na virada da curva em que estamos. Dica importante. Lembrando que numa discussão o problema não está no outro, está em nós. Compreender que a discussão está trazendo à tona uma lembrança dolorosa que tentamos ocultar por muito tempo. Então acusamos aquele que está ali somente para nos lembrar disso. Nos faz lembrar que a nossa criança interior ainda está chorona e precisa de um olhar amoroso. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Gente, que texto incrível! Eu amo os textos do Vital por isso, porque eles trazem uma profundidade muito grande, uma oportunidade muito grande também para a gente se aprofundar no autoconhecimento, né? E eu tô achando engraçado porque não é à toa, olha as duas sincronicidades. Não é à toa que eu recebi essa orientação da mentoria, que é onde a gente passa por 4 encontros, né? Um encontro com o pai, com a mãe, com a criança interior e com o divino, porque a gente vai trabalhar nos pilares que mais distorcem a forma como a gente se vê e vê o mundo, né? Como a gente se relaciona com tudo e com todos. E outra, quem está participando da leitura do livro As Cartas de Cristo, no nosso grupo no Telegram, já está vendo também a sincronicidade com as mensagens que Cristo está passando para a gente no livro, sobre a importância da gente perceber a lei da semeadura também, porque quanto mais a gente alimenta esse ciclo aqui que o Vital trouxe pra gente, mais disso a gente cria.
Olha que coisa maluca, porque se a gente tá discutindo, reagindo com julgamento, proferindo palavras de baixo escalão, né, de baixo padrão vibracional, porque eu não tô me referindo só a palavrões, quando a gente emana isso nessa energia muito baixa, muito densa, a gente nem sabe se vai viver o amanhã, mas a gente já passa a ter a certeza de como ele vai ser por causa do que a gente está fazendo hoje. Porque a gente já está semeando palavras de baixo padrão para colhê-las amanhã. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter vários despertares e insights em relação à importância disso. Porque nós somos ensinados na lei do olho por olho. E isso não é amor. Isso não é uma consciência, é uma atitude de consciências de nova era, de consciências de quinta dimensão, que vivem e acessaram o amor dentro de si. Mas, gente, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Nuno, eu tenho uma dificuldade de perdoar, mas, meu Deus, aquela pessoa fez isso e isso comigo. Quem perdoa, gente, é a alma, que é a parte mais pura e amorosa dentro de você. É nela que você tem que se conectar para você conseguir sair desse ciclo vicioso de baixo padrão que a gente já ficou por tantas eras. Já chega disso, né? Então a gente precisa mesmo despertar. E quem perdoa é a alma. Quem consegue acessar esse amor, essa compaixão pelo outro é a alma, e isso é dentro. Então você tem que olhar para dentro, você tem que se curar, acessar isso dentro de você, pra você conseguir externalizar isso, né? E a gente vivendo em paz, a gente não somente acessa realidades melhores, como a gente expande essa paz para todo mundo ao nosso redor. Todo mundo quer viver uma vida maravilhosa, uma vida de paz e bênçãos, mas de preferência que alguém chegue aqui e organize a bagunça que eu mesmo criei. Até a próxima, gente!